Comerciantes do centro de Ribeirão têm sofrido com alagamentos e logo na primeira chuva forte após a entrega das obras de mobilidade. Lojistas registraram a rua, tomada pela água, que voltou pelo encanamento para dentro dos imóveis. A chuva tão esperada depois de um longo período de estiagem chegou acompanhada de muitos transtornos aos empresários da região central de Ribeirão. Na madrugada do último dia 25, a água invadiu comércios, principalmente da rua Barão do Amazonas, que acabou de passar por obras. Além da enxurrada tomar conta da calçada, os resíduos voltaram pelo encanamento e deram trabalho aos lojistas. É um cano de 10 centímetros de diâmetro entupido. Olha, não tem por onde a água ir embora. Olha isso. Agora eu tenho que pegar o balde e jogar lá na rua. O Jornal da Clube esteve ao vivo no local para registrar o que os empresários alegam ser a primeira vez que algo semelhante acontece no endereço. Um problema novo, que não existia antes da rua receber as obras de mobilidade. A loja toda estava inundada e o mau cheiro, inteirinho, nunca aconteceu. Eu falei com 3 desentupidoras assim, com maquinário pesado, eles vieram aqui e chegaram à conclusão de que não é o problema da loja, é o problema na rua, que está entupido na rua. Enquanto não resolver o entupimento da rua, não vai parar o entupimento aqui da loja. Cliente entrando na loja, querendo consumir, a loja imprópria, rede de esgoto, um cheiro insuportável e ninguém dá um suporte, ninguém procura nada, choveu, esses problemas estão acontecendo, a Saerp não manda uma fiscalização, eles não têm nada de rotina. Resumindo, só cobrança de tarifas, impostos e está na cara, porque se você não paga as suas contas de dia, você não fica sem a água, sem a rede de esgoto. E a gente está exigindo assim, uma urgência nessa rede de esgoto, porque depois da reforma ficou o caos. Cai uma chuva forte, a água acaba prejudicando as lojas, o sistema não funciona de drenagem e aí prejudica as lojas e aí o consumidor como é que faz para entrar na loja, como é que fica se ele entra na loja e vê uma loja com problema. Então isso é prejudicial para os comerciantes. Então o que acontece a cada chuva forte dessa, onde esse problema se repete, acaba afetando, impactando negativamente o dia a dia, a operação dos lojistas. Em vez de Chavin fazer um projeto que contemple resolver todos os problemas, isto é, o corredor de ônibus, o problema da drenagem, o problema de você substituir tubulações antigas de água por tubulação recente, tubulação de esgoto, tubulação de água pluvial, o que a gente vê é que se faz apenas um pequeno acerto, um pequeno remendo daquilo estritamente que foi ali pensado para aquele momento e não se pensa no todo. A obra do corredor de ônibus da Barão foi oficialmente entregue no dia 17 de outubro. Mas o que chama a atenção dos comerciantes é de que parece que o sistema de drenagem não teve tanta prioridade assim na intervenção. Aqui no cruzamento com a Florencio de Abreu, por exemplo, não existe uma boca de lobo sequer para dar conta de toda a água da chuva. A boca de lobo, ela é uma das formas mais adequadas para você dar destinação à água. Então veja, choveu. Como é que você coloca uma boca de lobo? Você vê a altura da guia, você vê a contribuição da água que está sendo lançada ali, na hora que a água estaria passando por cima da guia, você coloca uma boca de lobo e você zera aquele volume de água naquele local. E aqui a gente vê que nós temos uma quadra inteira e outra sucessiva sem nenhuma boca de lobo. Então é claro que numa chuva como essa, o volume de água que desce vai passar por cima da calçada, vai causar os transtornos e já que foi feita a obra, por que isso já não foi resolvido junto? Não dá para simplesmente, entregou, mas detecta-se um problema e esse problema persiste e continua gerando prejuízos ao comércio e ao setor de serviços. Alguma coisa precisa ser feita e pela época do ano em que estamos e pelo andar da carruagem, tudo indica que vai ficar para o próximo prefeito dar uma atenção especial para isso, porque ele precisará dar essa atenção para poder ajudar os empreendedores que já foram prejudicados com as obras. Essa não é a primeira vez que as obras causam dor de cabeça aos lojistas em Ribeirão. A Avenida Dom Pedro, por exemplo, passou a ter alagamentos depois da mesma intervenção e também teve problema na última chuva.
Nós estamos jogando o nosso dinheiro fora com infraestruturas que não estão realmente resolvendo o problema. Então, isso faz com que a população comece a perder a credibilidade nos órgãos públicos. Porque, veja, nós temos um problema que precisa ser resolvido, é feito projeto, é gasto dinheiro, é gasto tempo, é gasto um monte de coisa e, no final, a gente não consegue colher os bons resultados do que poderia ter sido feito aqui se tivesse sido feito da forma correta uma única vez. Na Avenida Dom Pedro chove forte, é uma grande enxurrada, ela se torna quase que um rio. E também tem problemas de alagamento e recentemente a notícia de camadas de asfalto que começaram a sair ou começaram a ceder com afundamento. Aqui no centro a gente tem a Barão do Amazonas com esse problema e temos os canteiros onde as obras estão acontecendo, onde a chuva forte acaba prejudicando. É um conjunto de problemas que afetam tanto o corredor onde já terminou a obra e foi entregue e está funcionando, quanto aquele corredor onde a obra está acontecendo. Então é preciso se fazer uma reflexão. O que é que está acontecendo? Como está sendo feita a obra? Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão Preto não se manifestou sobre esse assunto até o fechamento desta edição. No nosso núcleo de jornalismo está José Roberto Geraldini Júnior, arquiteto, também urbanista. Olá, Zé Roberto, bem-vindo aqui mais uma vez. Logo na primeira chuva forte, após a entrega das obras, a gente não está falando nem dessa da madrugada de hoje aí, já apareceram então problemas, não era para acontecer algo tão assim depois de obras terem sido realizadas, né? Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, de fato, uma obra acabou de ser realizada, mas é importante ressaltar que essa obra que foi explorada na matéria, tanto na região central, ali na Barão do Amazonas, quanto na Avenida Dom Pedro, no Ipiranga, ela diz respeito a uma obra de mobilidade, né? Nós não estamos falando de uma obra integrada de drenagem urbana, envolvendo o sistema de saneamento, né? Então, de fato, toda vez que a gente vê a cidade toda impermeabilizada, seja pelo sistema viário, seja pela impermeabilização total dos lotes e das quadras, nós vamos ter problema de drenagem, né? Isso é uma situação que a gente vê não somente em Ribeirão Preto, mas assim, a grande maioria das cidades que tiveram um período de ausência de planejamento urbano durante décadas, hoje colhem os frutos desses problemas decorrentes da ausência da implementação da infraestrutura adequada ao longo do desenvolvimento do tecido urbano das cidades. Agora, os comerciantes alegam que nunca tinham registrado resíduos voltando pelos encanamentos para dentro dos estabelecimentos. Aí é sinal de que precisa investigar o que foi feito nessas obras, algo deu errado aí. Sim, de fato é necessário não somente investigar, como também fazer uma manutenção preventiva, né? Nós passamos por um período longo de estiagem, nós tivemos problemas recentes, né? Com a questão dos incêndios, das queimadas, né? Problemas sérios, um período muito seco na cidade, e esse período vai depositando junto com os dejetos, os resíduos que a própria população despeja e que acabam caindo no sistema de drenagem. Isso vai com o tempo entupindo, né? Então nós não temos uma história, uma política de manutenção de redes de drenagem prévia a chuvas, né? E isso acaba acarretando problemas pontuais como esse que estamos observando. Então faz-se necessário com frequência realizar uma manutenção preventiva em toda a rede de drenagem, inclusive a rede de esgoto também. Até porque a gente precisa considerar, Geraldine, que as chuvas mal começaram, né? Está começando agora o período mais chuvoso, quer dizer, esse sistema já se mostrou ineficiente para conseguir escoar toda essa água. Exatamente, até porque nós não tivemos mudança, né, no sistema. O que nós tivemos nas últimas décadas? Um aumento da impermeabilização da área urbana. Nós não tivemos um aumento da rede de drenagem, nós não tivemos uma implementação de um plano de saneamento, que inclusive é importante ressaltar que o Poder Executivo encaminhou o plano de saneamento para a Câmara e neste momento nós temos aí uma tarefa para a nova composição da Câmara dos Vereadores, que deve começar os seus trabalhos em janeiro, já apreciando o plano de saneamento que prevê com certeza intervenções na cidade, não somente nas regiões novas, mas principalmente nas regiões já consolidadas, que sofrem muito mais com o problema das enchentes do que nas áreas novas.
As áreas novas que foram construídas ao longo das últimas 2, 3 décadas já contavam com áreas de absorção de água, com áreas permeáveis, com cacimbas, né, com pequenas piscinas para reter a água, para diminuir a velocidade da água antes de chegar no curso d'água. Mas a região central e os bairros mais antigos, já consolidados, não tem isso. Então, é necessário que a gente tenha aprovado o plano de saneamento e, na sequência, as intervenções físicas que são necessárias para resolver o problema no curto, médio e no longo prazo. Arquiteto e urbanista José Roberto Geraldini Júnior, agradeço a sua presença com a gente aqui no Jornal. Um abraço e até mais, Geraldini. Até mais, obrigado.